Salve, salve pessoal, boa noite a todos vocês. Que bom ter você aqui comigo, que bom estarmos juntos conectados aqui. Sejam todos muito bem-vindos, é bom ter você aqui com a gente. Vai convidando as pessoas, conectando as pessoas, compartilhando esse vídeo, o link desse vídeo, porque a gente fica muito feliz em ter você aqui conosco. Eu sou o pastor Ismael Anderson, sou pastor da Igreja Batista no Planalto, em Vila Velha, e a gente tem uma alegria muito grande de ter você perto da gente nesse tempo. Eu espero profundamente que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, trabalhe na sua vida. Eu quero já nesse instante orar com você, orar pela sua família, orar por aqueles que estão perto de você e colocar a nossa vida diante do nosso Deus. Vamos juntos falar com o Pai nesse instante? Grande Deus, eterno e bondoso Pai, nós te exaltamos, te glorificamos por cada vida, cada pessoa, cada um que se conecta nesse momento comigo, primeiramente ao Senhor e uns com os outros aqui. Ó Deus amado, nesse tempo tão difícil que temos vivido, nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor, queremos, ó Deus, pedir a direção do Teu Santo Espírito, o Teu cuidado, a Tua mão de poder, a Tua manifestação, Pai, na vida de tantas vidas que necessitam. Nesse instante, Pai, eu quero colocar diante de Ti a vida, Deus, de cada família que está necessitada de uma intervenção do Senhor, de uma cura, de uma restauração, de um milagre do Senhor. Que em nome de Jesus possamos em breve ter, ó Deus, notícias boas para contar. Eu também te agradeço por tantos que o Senhor tem manifestado a tua graça e o teu poder. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor não perdeu o controle da história e continua dirigindo todas as coisas. Eu peço, Pai, nesse instante, por aqueles pedidos que estão aqui, escritos e descritos e apresentados, que o Senhor possa atentamente, Pai, ouvir, olhar para o teu povo e ter assim misericórdia, Pai. Nós clamamos para que o teu Espírito fale conosco mais uma vez nesse tempo e que o teu nome seja exaltado. Essa é a minha oração, eu a faço em nome de Jesus. Amém e amém. Bom ter você com a gente, vai conectando as pessoas, vai convidando as pessoas para estarem aqui. Você pode escrever aí no nosso chat no YouTube o seu pedido de oração e nós teremos um grande prazer de orar, de interceder e falar com Deus sobre sua vida. Eu quero aqui te dar algumas informações muito legais e muito importantes. A primeira delas é que todas as terças-feiras aqui no canal no YouTube nós temos tido nosso estudo bíblico e tem sido uma bênção tudo que Deus tem nos falado. Sempre às 19h30. Você pode participar com a gente toda terça-feira. Uma outra coisa também que tem acontecido são as celebrações. Como você sabe, às quintas-feiras, 19h30 e domingo, às 19h. Mas tem algo especial que já temos feito há algumas semanas e tem sido muito precioso. A gente tem separado um tempo para orar juntos. Tem sido todos os domingos, às 7h da manhã, pelo aplicativo Zoom, onde nós mandamos o link, e também aqui pelo YouTube. Você pode participar conosco. Não apenas compartilhe o seu pedido e o seu clamor, mas vem orar com a gente. Nós colocamos nesse horário como um horário que você precisa renunciar um pouco, talvez, do seu sono, do seu descanso, para que você possa elevar o seu pensamento e o seu coração a Deus. Deus se agrada de sacrifícios feitos em nome dele, para a glória e para a honra dele. Portanto, eu convido você para que participe com a gente aos domingos, às 7h da manhã. Isso tem sido muito especial na vida de muita gente e você é nosso convidado. Você está vendo aqui também um telefone que é do nosso irmão Josias e um PicPay. E por que isso, pastor? Porque nós continuamos arrecadando alimentos e recursos para que possamos ajudar outras famílias. Se você pode nos ajudar, faça a sua transferência por meio do PicPay ou então faça o contato com esse querido amigo Josias. Ele vai até a sua casa ou ele vai te dar maiores informações para você saber como que você pode proceder
para doar alimentos, roupas, utensílios, agasalhos, que estamos doando, estamos fazendo essa ponte para pessoas que necessitam. Também estamos numa plena campanha, uma campanha de pagamento do nosso computador. Nós estamos já no nosso segundo mês de pagamento, portanto, estamos ainda necessitando de algumas pessoas que nos ajudem. Eu quero aqui estender e externar minha gratidão a tanta gente que se propôs a ajudar, alguns com todas as parcelas, alguns com algumas parcelas, não importa. O que importa é que você está dizendo, pastor, eu estou junto na obra, eu estou junto no serviço, eu estou junto na cooperação. Nós estávamos necessitando inicialmente de 30 pessoas que nos ajudassem com R$ 20 por mês para a oferta desse computador. Alguns me perguntaram, inclusive, pastor, eu posso continuar dizimando? Claro, meu irmão, sem dúvida nenhuma é importante, porque a igreja continua com todas as tarefas. E essa campanha do computador, ela diz respeito a uma oferta. Então é algo do teu coração. Nós compartilhamos os valores, mas é você, com a sua casa e família, que dirão se você pode ou não ajudar. Eu quero dizer para você que R$ 20 é você renunciar talvez aí 1 ou 2 lanches por mês. Quem sabe você pode fazer isso, renunciar uma pizza, renunciar alguma saidinha, para que você possa apoiar o trabalho, que na verdade tem a ver com investimento para a eternidade. Esse computador tem sido usado para a edição desses vídeos e para todo o trabalho que temos da nossa igreja no que diz respeito às plataformas digitais. Participe conosco. Em especial, nesse instante agora, teremos um momento de celebração, gratidão, onde vamos cantar, vamos orar, e enquanto fazemos isso, se você desejar, coopere, faça isso com generosidade e com amor no seu coração. Vamos juntos adorar a Jesus.
Que o nome de Jesus seja exaltado, que a sua presença seja sempre adorada quando cantamos, quando celebramos. Eu espero que você esteja sempre cantando, porque é tão bom a gente cantar e adorar o nome de Jesus, na verdade. Nós estamos no mês de agosto e nesse mês, nesse tempo que também é chamado e dito como mês da juventude, eu quero pregar aqui, pensar com você, observar alguns textos da Bíblia sobre um jovem. Na verdade, poderíamos dizer entre um adolescente e um jovem. E o nome dele é Daniel. E eu queria falar com você sobre chocando a cultura com o Evangelho. Falar sobre essa ideia de chocar a cultura com o Evangelho é a gente pensar no tempo que a gente está vivendo. Nós estamos inseridos nesse mundo e a cultura ela está inerente aos comportamentos e nós passamos muitas vezes pela tentação de aceitar a cultura, de absorver a cultura, de sermos um resultado da cultura. E isso vai fazendo parte dos nossos comportamentos. O que nós vemos no mundo é um resultado da cultura que é aprendida e das escolhas que o homem faz em meio à sua história. Portanto, pensar sobre chocar a cultura com o Evangelho e olhar para a Bíblia é a gente pensar na história de Daniel. Eu queria convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia em Daniel capítulo 1 e eu vou ler a partir do verso 1 ao versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram então a cidade. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, na sala do tesouro. O rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também da família dos nobres. Todos eles deviam ter boa aparência, não ter nenhum defeito físico, deviam ser inteligentes, instruídos e serem capazes, ou melhor, capazes de servir no palácio. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônios. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que o rei comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam começar o seu serviço no palácio. Entre eles foram escolhidos Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Aspenaz lhes deu então outros nomes, isto é, Belsazar, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso, foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. Que Deus abençoe essa expressão e que ela seja viva na minha vida e na sua. Eu acho que a história ficou muito clara para você, mas eu queria correlacioná-la com o tempo que a gente está vivendo. A gente está vivendo um tempo e uma época muito chocante. As notícias são chocantes, as roupas, os hábitos, os esportes são cada vez mais radicais, as músicas são radicais, há uma rapidez, uma celeridade, há um apressamento para a tecnologia avançar, e a gente vai percebendo que nesse tempo chocante a igreja está inserida nesse meio. E a igreja é quem? Sou eu e é você. Portanto, quando a gente está pensando sobre chocando a cultura com o Evangelho, eu quero já começar fazendo uma primeira pergunta. Será que eu e você, como igreja, temos chocado a cultura que nos cerca? Existem algumas opções que a igreja tem para chocar, para contaminar, para influenciar a cultura que a cerca. Por exemplo, muitos têm
em primeiro lugar, se comprometido com a cultura. A gente vive um tempo de relativização das coisas, a gente vive um tempo de pluralismo das coisas, as ideias são influenciadoras, tudo é possível. A gente tem ouvido falar nesse tempo dos nativos digitais, tem ouvido falar dessa geração que nasceu com tecnologia no berço, tem ouvido falar dessas crianças e adolescentes que estão cada vez mais imponentes em conhecer esse mundo tão intenso na área da mídia digital. A gente tem ouvido falar também dos influenciadores digitais, daqueles que influenciam dando conteúdos ou produzindo conteúdos, em especial, e logicamente que eu estou falando aqui na internet. Nesse tempo que a gente está vivendo, tem muitas pessoas que estão se comprometendo com essa cultura, porque vai percebendo que não tem mais o que fazer. Mas o máximo que nós, como igreja, às vezes temos feito é o quê? Colocamos um versículo aqui, colocamos outro versículo ali, cristianizamos algumas coisinhas, essas ideias e filosofias, e aí quando a gente vai ver, a gente diz o seguinte: pastor, não tem o que fazer. E aí a gente se compromete com a cultura que a gente está inserido. Há uma segunda coisa também que muitos fazem, que condenam a cultura. Eles usam a Bíblia para uma contextualização dos seus próprios preceitos, eles são radicais, eles às vezes não têm amor, eles pregam, eles fazem, até matam em nome de Deus, eles pisam a cana quebrada, eles tiram as pessoas da igreja, eles apagam a chama que está fumegando, eles são intolerantes com o pecado do próximo, eles não têm amor, tem muito peso na caneta ou nos pés para poder machucar alguém, e as pessoas vão condenando uns aos outros. Existe um terceiro grupo também, que são aqueles que comungam com a cultura. Esse aí já não é tão disfarçado, ele como vive aqui, ele vive em casa e ele vive na igreja. Mas eu queria que você entendesse que nenhuma dessas três opções, aqueles que têm se comprometido, condenado ou comungado com a cultura, nenhuma dessas três opções é saudável para a igreja de Jesus. O que é saudável e o que é ideal para a igreja de Jesus é o confronto com verdade, mas principalmente com amor. Portanto, é assim que vive Daniel. Eu quero voltar aqui na história porque a gente precisa entender que nós necessitamos nesse tempo de verdadeiros Daniéis em nossas igrejas. Nós precisamos ver as igrejas Daniéis, ou sendo eu, um novo Daniel que confronta essa cultura com o evangelho. O livro, e no seu livro, nos mostra como Deus age na história, como Deus age em meio aos reis e aos reinos. Daniel tinha mais ou menos entre 14 a 17 anos de idade. A gente vai ver como que Deus vai controlando a história. E Daniel, mesmo passando por uma situação que ele não desejava, e qual foi? Nabucodonosor sitiou Jerusalém, ele tomou conta de tudo, e agora Daniel é retirado da sua casa, do seu contexto, e levado à força para comer, beber, fazer, estudar, tudo que o rei queria. E Daniel fica inconformado com tudo isso que está se cercando. E é disso que eu estou te falando. Assim como Nabucodonosor veio influenciar Daniel, o mundo tenta influenciar a você e a mim, mas Daniel confronta tudo isso. Mesmo sendo tirado do seu contexto, do templo, da lei de Jerusalém, da sua família, e assim como a gente vive nos dias de hoje, Daniel confronta. Ele não se compromete com o rei. Aliás, ele condena todas aquelas ações e práticas existentes. Eu pergunto para você, existem coisas hoje nessa cultura que batem de frente com uma vida cristã? Eu quero dizer para você que Daniel, ele confrontou com o evangelho, como eu e você precisamos fazer. Mas pastor, me diz uma coisa, como é que Daniel então não entra na deles? Como é que ele foi resistente? Até porque, gente, a gente está falando de muitas pressões daquele tempo. A gente está falando de oportunidades que talvez não voltariam mais. Por exemplo, poderíamos falar da primeira pressão. A Babilônia era poderosa demais para ser resistida. Daniel poderia pensar isso.
Nossa, como que eu vou resistir a uma cidade tão incrível como era a Babilônia? Aliás, Daniel, o que o texto inclusive diz é que Nabucodonosor a sitiou, ou seja, ele tomou conta. Eu quero só te lembrar aqui do contexto babilônico dessa época. Isso foi no final do século VI a.C. Existia um movimento de ascendência política e das guerras. A Babilônia, ela destrói, ela é ascendente, ela é vitoriosa. Ela chega a dominar, por exemplo, a Assíria, que é a capital de Nínive. Anos depois, eles conquistam uma outra região, que é a região do Egito. E agora eles estão conquistando Jerusalém, eles estão dominando todo esse território. Daniel poderia muito bem olhar para isso tudo e falar o seguinte: não tem como eu não me entregar. Eles estão dominando tudo. Essa cultura está dominando tudo. Eu queria que você entendesse que a cultura que nos cerca tira de nós toda a esperança da gente vencer. Como não olhar quando a Bíblia vai falar sobre os 300 de Gideão que venceram inúmeros outros no fronte de batalha? Como não me lembrar de 12 discípulos que alguns cabeça dura, alguns não entendiam o evangelho, um deles era o traidor e Jesus tentando ensiná-los. Isso poderia até ser desanimador. Como não compreender todos os aspectos de incredulidade do povo de Deus, mesmo vendo Jesus fazer tanta coisa. Mas eu queria que você entendesse que a lógica de Deus é diferente. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, a Bíblia diz: Deus não dá maior prova do que a gente possa suportar. O problema é que nós crentes às vezes achamos que temos que caminhar a vida sem tentações, sem provações e sem crise. E a palavra de Deus nos ensina o seguinte: nós seremos sitiados. Mas isso não é motivo para nós nos entregarmos. Daniel foi sitiado na sua cidade, na sua casa, na sua lei, na sua cultura, no seu templo, na sua religiosidade. Mas nem por isso ele se entregou. Ele manteve-se firme. Portanto, essa primeira pressão não fez diferença na vida de Daniel. Poderia também ter uma segunda pressão. Qual pressão, pastor? Que a Babilônia era fascinante demais para ser resistida. O versículo 2 que nós lemos nos mostra as nações que iam levando as riquezas e bens de Jerusalém. Toda vez que um vencedor de uma batalha vencia aquele vencido, ele levava os seus despojos, a sua comida, a sua bebida, o seu ouro, a sua prata. E Babilônia, já que estava conquistando tantos lugares, ela era linda. A história, inclusive, vai nos mostrar tantas coisas lindas da Babilônia. Por exemplo, tinham 9 portões magníficos, muralhas enormes. Babilônia é descrita com 43 incríveis templos. Existia uma arquitetura avançada, utensílios de várias nações que eram guardados nessas casas ou nesses setores de tesouro. Existiam belas avenidas com pedras de calcário. Por exemplo, a história vai nos mostrar que a avenida principal era dedicada a um deus chamado Marduk, que tinha 20 metros de altura na ponta daquela avenida. Passava por ali o grande rio Eufrate, tinha lá a torre chamada Torre de Zigurate. Existiam os jardins suspensos da Babilônia, o palácio de Nabucodonosor e tantas outras coisas. O tempo que nos cerca tem nos feito escravos da imagem, assim como poderia fazer na vida de Daniel. Caramba, como que eu vou resistir tantas coisas lindas? E nós temos sido muitas vezes escravos dessa mídia, dos produtos, da imagem. Há algum tempo atrás tinha uma propaganda que dizia, né, imagem é tudo. Mas Daniel olha para tudo aquilo e para aquela pressão e ele não se impressiona. Há uma terceira pressão sobre a vida de Daniel. Ele poderia muito bem dizer: eu era jovem demais para sobreviver às pressões. Pastor, dá um desconto, é um menino, é um garoto. Como eu disse para você no versículo 3, ele era um jovem, de 14 a 17 anos aproximadamente. Mas Daniel permanece, entra reino e sai reino, sai babilônios e entram os persas.
Daniel fica no reino 66 anos, depois você pode ver no verso 21. E o que Daniel faz é resistir desde a infância. E por que isso? Porque ele é doutrinado na Bíblia, ele é doutrinado na palavra. A Babilônia investe pesado, o mundo investe pesado sobre você, jovem, sobre você, adolescente. O mundo investe pesado contra você, querido casal casado. E aí nós olhamos para as nossas crianças e às vezes falamos assim, as nossas crianças são a igreja do futuro. Não, elas são a igreja do presente. E esse tempo de pandemia tem nos ensinado mais do que nunca que nós precisamos ser os cuidadores da educação dos nossos filhos e das nossas crianças. O mundo ele vai tentar doutrinar os nossos jovens e crianças através das músicas, dos filmes, dos seriados. Nós até fazemos muitas coisas que tentam acompanhar e sabemos que é difícil, portanto acompanhe os seus filhos no que eles estão vendo. Dê prioridade para coisas que exaltem, glorifiquem o nome de Jesus Cristo. Dê crédito às coisas que são feitas para a honra e para a glória dele. A gente precisa ter uma mente e uma mentalidade de guerra. Assim como Daniel olhou para aquilo tudo, poderia dizer, eu sou jovem demais. Não, eu não vou resistir. Ou melhor, eu vou resistir a essa pressão, eu não vou me entregar a essa pressão. Tem uma quarta possível pressão que eu e você poderemos falar, que é a seguinte, que Daniel era bom demais para se entregar às causas do evangelho. Você já ouviu aquela história que alguns às vezes contam? A pessoa não deu certo para nada, ele vai se tornar pastor ou missionário? Primeiro porque isso é conto e é piada e é brincadeira. Tem muita gente muito capacitada. Tem muita gente que estudou. Eu quero compartilhar aqui. Eu consegui, para a glória de Deus, a ajuda dos meus pais, fazer mais 2 faculdades. Fiz faculdade de Direito e de Psicologia, além de Teologia. Portanto, tem muito pastor muito preparado, tem muito missionário muito preparado, muita mulher e homem de Deus muito preparado. Portanto, não me tornei pastor ou servo de Deus porque não dei certo em outra área da minha vida. Ao contrário, é porque entendo o meu chamado, o chamado de Deus para mim. Então, talvez você pensasse assim, nossa, Daniel poderia muito bem ter se entregue a isso e deixado a causa do evangelho de lado. Não, ele não faz isso. Tanto que a Bíblia vai dizer para nós, no versículo 3 e 4 do texto que nós lemos, que Nabucodonosor foi muito direto no tipo dos jovens que ele queria. Ele queria jovens da igreja, ele queria jovens entendidos, ele queria jovens da nobreza, reais e dos nobres, diz o texto. Daniel tinha posses, ele tinha uma condição financeira. Também ele pede, eu quero alguns que tenham um porte físico, atlético, sem defeito algum. Eu quero jovens que sejam bonitos, de boa aparência. Eu quero jovens, Aspenaz, que sejam inteligentes. Eu quero jovens que sejam instruídos em sabedoria, em conhecimento. Eu quero jovens, Aspenaz, que sejam comunicativos, que eles compreendam, que eles saibam aqui dialogar entre os processos religiosos, sociais, políticos que a gente vive hoje. Eu quero gente competente, tá bom, Aspenaz? Chefe dos eunucos, vai lá procurar gente assim. E a gente poderia muito bem dizer, Daniel, se entrega logo a isso, porque é tão bom, é como uma oportunidade de emprego federal. Mas Daniel não resiste a essa pressão, ele mantém-se firme, porque ele sabia muito bem do que isso significava. Tinha uma quinta pressão que Daniel poderia vivenciar. Por exemplo, a oportunidade era grande demais para ser desperdiçada. Às vezes a gente olha para algumas coisas e diz, nossa, como que aquilo ali parece de Deus? E às vezes não é. Nem tudo que é tão fácil é de Deus. E nem tudo que é tão difícil é do diabo. A gente precisa ter discernimento espiritual. Mas Daniel poderia muito bem se entregar e dizer assim, caramba, que oportunidade incrível. Me ensinar uma nova língua dos caldeus, está no versículo 4, a oportunidade que ele teria. Ele poderia ter aprendizagem ou oportunidade para aprender a literatura e a cultura dos caldeus. Aprender, por exemplo, sobre medicina, os diagnósticos, o conhecimento cirúrgico. Aprender sobre medicina veterinária, que
Aliás, era um legado que vinha aí dos egípcios e agora os babilônicos estão dominando isso. É uma oportunidade para ele aprender sobre química, como por exemplo os perfumes, a fabricação de frascos ou de vidros. É uma oportunidade para aprender sobre geologia. Já tinha uma lista completa à época de pedras preciosas daquela região. Eu posso aprender, quem sabe, sobre botânica, conhecimento sobre as plantas, flores, medicamentos. Eu posso aprender com os babilônicos, como por exemplo matemática, álgebra, geometria, aprender sobre o direito, os códigos, as leis. Ele poderia aprender sobre tanta coisa. Ele poderia muito bem se deixar levar por falar assim: nossa, eu vou comer a comida do rei. Isso está no verso 5. Vou comer do melhor da comida, o melhor da bebida, e além de tudo eu vou ganhar uma espécie de green card babilônico, uma autorização para que eu possa ter livre acesso. Vão trocar o meu nome, vão trocar a minha identidade. Daniel poderia ter escolhido toda essa vida. Ele poderia, entre outras palavras, como alguns talvez diriam agora, vencer na vida. E muitos fizeram isso. A gente vai olhar nesse tempo, se você me perguntar assim, mas pastor, Deus não quer que a gente vença? Claro que quer. Ele deseja muito isso. Por exemplo, em Jeremias 29, versículo 5, há uma expressão que diz assim: edificai casas, habitais, plantem, comam do fruto. Era um tempo em que o povo de Deus era incentivado a fazer isso. Alguns vão até mais e vão além disso. Por exemplo, em Esdras capítulo 1, versículo 6, quando Ciro ele vai autorizar a volta dos judeus para Jerusalém, há uma citação dizendo o seguinte: levem prata, levem ouro, levem pedras, progridam, cresçam, desenvolvam, avancem. Em Esdras capítulo 2, versículos 64 e 65, a Bíblia vai dizer que dos 360 mil que vão para a terra, para a nova terra, saem do cativeiro, 7.337 eram escravos, ou seja, era gente que queria progredir, sair da escravidão, ter um emprego, um trabalho, e nenhum mal nisso. O que eu estou querendo te dizer é que a Bíblia, ela incentiva que isso seja feito, mas no tempo de Daniel não era tempo para isso. Era tempo em que ele deveria manter-se fiel ao Senhor. Daniel poderia ter tantas desculpas para ceder, mas ele decidiu não se contaminar. Eu estou falando todos esses pontos para que você entenda quem foi Daniel. E o verso 8, que eu volto a ler para você, depois de ouvir isso tudo, de ver todas essas coisas, aparentando serem apetitosas, lindas, gostosas, bonitas, atraentes, oportunidades que a vida estava lhe dando. A Bíblia diz que mesmo tendo um banquete sendo colocado para ele, que Daniel decidiu no seu coração não se contaminar. O verso 8 da NTLH inclusive diz: Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber do vinho que o rei dava. Eu quero finalizar aqui minha palavra nesse primeiro ponto, ou nessa primeira mensagem dessa série que eu quero estudar com você. Com o que você está se contaminando? Quais são as coisas que você está se alimentando? E claro que eu não estou falando das questões físicas. É importante que você cuide do seu corpo, claro que é, isso inclusive é bíblico. Mas eu estou falando das coisas espirituais. O que está sendo colocado à sua frente nessa cultura, nessa proeminência desse tempo vivido, que você tem dito: sim, pastor, eu aceito o que o mundo está me dando. Está na hora de você se posicionar. Está na hora de você dizer verdadeiramente para que você está aqui. Daniel, mesmo sendo um jovem, ele confronta a cultura com o evangelho. Ele sabia quem ele era, mesmo novo como era. Portanto, idade não é desculpa para você dar ou não uma resposta para Deus. A constituição familiar não é desculpa, o sofrimento não é desculpa, ser sitiado não é desculpa, é tempo para que você dê uma resposta. E o Senhor hoje está te perguntando o seguinte: filho, eu estou permitindo que as coisas
vão e aconteçam na tua vida. Portanto, eu pergunto, qual resposta você vai dar para mim? A Bíblia vai dizer para nós que Deus permitiu com que Nabucodonosor avançasse em todos os seus preceitos. A gente vai conhecer muito mais sobre essa história, mas hoje eu queria deixar isso com você. Será que você não precisa, nesse tempo, pedir perdão a Deus do que você tem se alimentado, das coisas que você tem ingerido espiritualmente? A minha proposta, querido, é que você e eu precisamos chocar a cultura com o Evangelho da graça de Deus. Eu queria orar com você, eu queria falar com Deus sobre a tua vida. Vamos juntos orar? Bendito e amado Pai, nós te louvamos, exaltamos por tudo que tu és. Te agradecemos, ó Deus, porque Daniel é um grande exemplo do que nós precisamos fazer, que é chocar a cultura desse tempo que a gente está inserido e está vivendo. Ajuda-nos, ó Deus, a isso. Dirige os nossos passos e a nossa vida para que a gente faça cada vez mais e as nossas atitudes sejam cada vez mais para a honra, glória e louvor do teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, a termos nesse tempo em nossa igreja verdadeiros Daniéis. Levanta no meio de nós homens e mulheres que chocam essa cultura com o Evangelho de Jesus. Obrigado, Pai, pela fé, por tudo que farás em nossas vidas. Nós abrimos o nosso coração para que tudo do Senhor seja feito em nós. Pedimos assim a tua bênção e oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Amém. Queridos, muito obrigado pela sua participação e conexão aqui comigo. Como eu disse, essa série só está começando. Eu quero continuar com você com essa ideia e sobre algumas coisas específicas da vida de Daniel e dentre elas coisas que nos ensinam muito. Portanto, esteja conosco todos os domingos às 19 horas e quintas-feiras às 19h30 aqui no canal no YouTube. Não esqueça de dar o seu like, que é muito importante. Não esqueça de comentar, de compartilhar, de partilhar com seus amigos e principalmente se inscrever no nosso canal. Isso é bom demais para que a gente saiba as diretrizes que a gente vai tomar. Beijo grande no coração, que Deus te dê uma linda semana. Até a próxima. Tchau, tchau. Me das a chance de crescer.